comissão organizadora. Esse tema que me foi proposto é um tema interessante, porque na prática médica todo mundo sabe que deve primeiro estudar, primeiro se preparar para fazer qualquer procedimento. E o grande desafio da segurança na escleroterapia é o mesmo desafio de, por exemplo, dirigir um carro. Se você estudou, treinou, você dirige um carro com segurança, numa determinada velocidade. Se você não tem a prática, esse instrumento, esse tipo de tratamento também é perigoso. A segurança depende, primeiramente, do conhecimento, né? Então, vamos fazer algumas considerações aqui a respeito. Próximo. Só apertar aqui o verdinho? Opa, passou. Então, a escleroterapia é essa ferramenta. Na verdade, a gente faz uma ablação. Em inglês, ablation quer dizer retirada da veia doente. O método da escleroterapia é um método muito antigo, se todo mundo prestar atenção mesmo, nós fazemos esse tipo de terapia há mais de 160 anos. A escleroterapia com espuma densa, microespuma, não interessa. Tudo é escleroterapia. E é muito importante, a gente usa a esclerose para fazer o tratamento. A esclerose que é irmã da fibrose. E é um método muito antigo e nós já temos uma certa convivência com ele. É preciso estudar mais e ver as nuances novas que o mundo de hoje nos oferece para fazer o tratamento. Então, essas complicações, geralmente é devido a um mau treinamento. Gente que não quer estudar, eu estudo a espuma há 9 anos, sou um dos pioneiros, trouxe da França aqui para o Brasil, tenho muito orgulho de ter uma das maiores experiências aqui no Brasil. Já fiz 5.000 sessões de escleroterapia com espuma. Para a gente saber se o método é seguro ou não, é muito bom fazer a busca da evidência científica através de revisões científicas muito sérias. Na Inglaterra, GIA e outros pesquisadores fizeram uma revisão sistemática da literatura a respeito da escleroterapia com espuma. E isso foi uma revisão encomendada pelo Ministério da Saúde inglês, que, então, realmente fez o balanço de tudo que existia cientificamente sobre a escleroterapia e mostrou que o método realmente é muito seguro. Outra revisão muito importante também foi feita na Europa, foram 2 anos, em 2001 e depois em 2008, 2006 saiu publicado em 2008 pela revista Vasa. Isso é fácil de entrar na internet e chegar a esse documento. É um documento extenso, mostrando como que a gente deve fazer a escleroterapia e quais os limites. Por exemplo, um limite muito interessante que tem lá, a gente deve fazer no máximo 10 centímetros de espuma. A minha média no Brasil é de 6 centímetros de espuma por sessão. Então, uma vez estabelecido, é muito frequente o pessoal chegando no consultório, doutor, faz mais para mim se eu só fez numa perna. Eu falo, não posso, porque tem um consenso internacional, diretriz científica que a gente deve fazer dessa maneira. Então, nós não somos deuses para fazer tudo de uma vez. Então, temos que fazer com segurança. É muito importante essa determinação nossa. Então, alguns tópicos importantes que a gente vai falar, quer dizer, na minha experiência, distúrbios visuais apareceram 0,9%, né? Isso pode ser encontrado no meu livro, que foi lançado pela editora Folio no final do ano passado, e comparando com a experiência, o levantamento dos ingleses deu 1,4%, trombose, 0,5%, 0,04% na Inglaterra, pigmentação. Esse é o principal tópico da escleroterapia em geral. Mas também é um tópico que pega a cirurgia também, dá muita mancha depois da cirurgia, e mesmo sem cirurgia ou sem escleroterapia, nós podemos ter mancha. Porque a hiperpigmentação depende mais do fototipo do paciente. Os pacientes claros, geralmente, tendem a não ter problema de hiperpigmentação. No caso da escleroterapia, nós vamos conviver com um fenômeno interessante. Quando você faz escleroterapia de veias grossas, você vai ter ali a cicatriz da veia, vai aprisionar um sangue dentro
de um segmento venoso, que é o que a gente chama de escleros, o termo criado pelo Frederic Van, de Paris. O escleros é um sangue não coagulado, tem nada a ver com trombose, tem nada a ver com trombo. O escleros é um sangue que fica parado ali meses sem coagular e que pode ser facilmente retirado com agulha grossa, agulha 40, você retira para poder, quanto mais precocemente for tirado isso, menos hiperpigmentação. E essa tem que saber manipular essa tendência do paciente moreno a ter hiperpigmentação, principalmente fototipo 4, 5 e 6, que são os mais complicados, que podem ter hiperpigmentação mesmo sem cirurgia, mesmo sem escleroterapia. E quando dá mancha, também não é um negócio definitivo. A gente tem técnicas de peeling para descolorizar a pele do paciente, né? Troquinona, ácido glicólico e outras técnicas de peeling, que o angiologista deve ter conhecimento e deve saber usar para controlar essa sua... Aqui alguns casos de hiperpigmentação que vêm antes do tratamento, né? Então, isso não é exclusivo da escleroterapia, é uma coisa que passa ao lado, nós temos que entender isso para ter uma coisa mais segura no tratamento. Eu já falei da diferença entre trombo e esclerose, é muito importante. No ultrassom, é difícil fazer a diferenciação. É muito comum um paciente estar fazendo escleroterapia, faz um ultrassom e o colega dá um laudo lá, trombose superficial da veia tal, da veia tributária. Não é trombo, a gente tem que ensinar o ecodoplerista a fazer o diagnóstico correto. O esclerose é isso aí que está nessa imagem, quando está dentro da veia é assim, e quando a gente fura, é um sangue preto, líquido, que sai facilmente, que não tem problema. Outra complicação importante são os distúrbios neurológicos após a escleroterapia. Isso é uma coisa recente, que ainda não se firmou cientificamente, mas existe uma corrente que acha que toda vez que a gente faz escleroterapia, a primeira coisa que a gente faz é lesar o endotélio. O endotélio ele é explodido, tem imagens bonitas disso, né, na literatura, e essa endotelina, quando cai na corrente sanguínea, ela, se em grande dose passar pelo forame oval e for para o cérebro, ela pode dar fenômenos vasoespásticos que podem simular até um acidente vascular cerebral. E isso, então, o manejo dessa endotelina é muito importante. E a melhor técnica, existem duas correntes para fazer o controle dessa endotelina. É o repouso após a escleroterapia, 30 minutos após. Se o paciente, você faz a escleroterapia e deixa 30 minutos, você não tem esse tipo de complicação. É preferível 30 minutos de repouso após a escleroterapia, que é 10 dias na cama depois da cirurgia. O paciente reconhece isso e é fácil de lidar com isso. Esses distúrbios visuais, né, eles estão sendo estudados, tem gente fazendo pesquisas as mais variadas. 2 estudos interessantes, né, surgiram. Esse estudo do Gué, Jean-Jérôme Gué, lá de Nice, na França, que mostrou que 0,3% da escleroterapia com espuma, uma grande análise estatística que ele fez, né? E nas escleroterapias com líquido também é menos frequente, porém também é presente, que é o mesmo fenômeno, a mesma lesão do endotélio, dando fenômeno vasoespástico, né? Este outro trabalho também do Gillet mostra em troncos, safenas tratadas com escleroterapia, né? A questão do forame oval persistente ou não, isso é uma coisa que é muito falada, é muito interessante, que quem vai ter a possibilidade da endotelina chegar no cérebro é quem tem persistência do forame oval. E quanto maior é esse forame, maior é a chance. Esses pacientes a gente pode rastrear, hoje tem muita propedêutica cardíaca, que esse paciente pode apresentar isso na história natural, quando ele é admitido para fazer o tratamento. E também são pacientes que têm a predisposição, eles já têm enxaqueca de outras origens, são pacientes altamente, têm esses fenômenos alérgicos e esse fenômeno de enxaqueca também após outros procedimentos durante a vida. Então, é um paciente que você tem que tomar mais cuidado e fazer, principalmente, caprichar no repouso depois do tratamento e fazer dose menor para você ter menos endotelina.
A questão de você ver, de contrapor as endotelinas e falar que não é isso, é que você vê, faz exame cardíaco e vê bolha no coração, na verdade, quem preocupa com bolha dentro do coração ou mesmo dentro do cérebro, esquece que, pelo efeito espuma, esse esclerosante ele vai atuar naquela veia que você injetou. O que vai ficar na circulação no caso, eu uso CO2 para fazer minha espuma. É o oxigênio que eu uso, oxigênio, ou o ar atmosférico que eu uso. E um pouquinho de gás que... Olha, o Jean Jerome mostrou nesse trabalho dele que 1 ml de espuma pode conter 2 milhões de bolhas, suficiente para pacificar 100 litros de sangue. Então, essas bolhas são de ar, de gás, e não da espuma esclerosante, que a espuma esclerosante fica no lugar injetado. Esses trabalhos são trabalhos interessantes, que pontuam sobre essa questão da endotelina no cérebro. Inclusive, 2 casos de AVC discutidos. Esse caso do Forli, o primeiro, que saiu no Journal of Vascular Surgery, foi apresentado, foi contestado. O Forli fez 20 cc de espuma e o paciente teve o IVC. E ele ficou preocupadíssimo, internou o paciente e depois o paciente... Ele fez todos os exames do paciente no hospital, 2 dias depois ele foi obrigado a dar alta. Então, existe pontualmente esses casos. Quem não faz repouso, quem faz exagero de espuma, pode ter suas complicações, né? Esses são artigos que mostram alguma complicação. Então, quem quiser ter segurança tem que conhecer, inclusive, os casos que complicam. Trombose. Francisco, pedir ao senhor para poder concluir o trabalho, por favor. Ok, rapidamente concluindo. A trombose é uma outra coisa que aparece paralelo. O paciente que tem trombose, esses artigos aí, do Jean Jerome Gué de novo, do Gillet, do Berger, são artigos que mostram que trombose é o paciente trombofílico, tanto faz a cirurgia, tanto faz que um resfriado, ele tem tendência a ter trombose. O importante para o angiologista é fazer um rastreamento na anamnese e fazer a tromboprofilaxia. A incidência de trombose depois de escleroterapia é muito pequena. Úlcera pós-escleroterapia, graças a Deus é rara, mas é uma questão que nós temos que saber. O instrumento é poderoso, se for feito errado, se for feita injeção na artéria, que é o que a gente quer, vai ter as complicações. Fundamento disso, professor Hiroshi Miyake, São Paulo, na USP, em 1972, pode ter essas grandes coisas. Esse caso é um caso de um ginecologista francês que foi fazer escleroterapia com espuma. Esse aqui é um caso de um colega lá em Belo Horizonte, injetou na artéria. Esse slide que o professor Perrin me deu ilustra muito bem que se injetar na artéria, você vai esclerosar a artéria, claro. E o efeito espuma, que permite que o remédio não vá passear. Pela espuma, você tem muito mais contato. E quanto menor a espuma, mais contato do que uma espuma grossa. Esse é o efeito espuma que vocês podem ver. Tem um capítulo escrito por mim, por um engenheiro no meu livro. E mais esses outros trabalhos do professor Gué. E terminando, queria convidar todo mundo, a semana que vem, em Belo Horizonte, nós vamos ter um simpósio só monotemático sobre flebologia, em que tem engenheiro, tem fisioterapeuta, médico, toda coisa. Muito obrigado.